Bom dia a todos e a todas. Antes de iniciar, agradecer o convite da ACG para poder estar participando aqui dessa programação do GISDAY. E também quero dizer que é uma satisfação poder estar aqui presente com vocês, com colegas e profissionais, compartilhando um pouco das nossas experiências. Então, eu estou como consultora técnica da Associação dos Municípios do Vale do Itapocu, a ANVALE, que ficou responsável por replicar essa metodologia que eu vou apresentar aqui para vocês nos demais municípios da associação, além de Jaraguá do Sul. Então, a minha apresentação será da proposta metodológica, que, como o Zé já comentou, e o foco dela, a princípio, vai ser na metodologia em si, e apresentar para vocês as ferramentas de geoprocessamento que são utilizadas ao longo de todo o processo. Então, vamos lá. Eu passo por aqui ou vocês passam para mim? Vamos ver. Aí, deu. Deixa eu arrumar esse microfone aqui que está. Acho que eu vou pegar o microfone, que é mais fácil. Então, para contextualizar um pouco, Jaraguá do Sul ele foi o primeiro município do estado a ter uma lei de área urbana consolidada aprovada. Então, essa lei é de 2016 e, no início desse ano, sofreu algumas alterações. Então, Jaraguá do Sul, assim como os outros municípios da bacia do rio Itapocu, eles têm uma ocupação histórica que foi sendo ocorrida às margens dos cursos d'água, o que acabou ocasionando um conflito com o Código Florestal. Então, na busca de uma solução, surgiu essa proposta de método, que foi elaborada conjuntamente com o Ministério Público do Estado de Santa Catarina e a Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, envolvendo o Instituto de Planejamento, a Fundação do Meio Ambiente, Secretaria do Urbanismo e também a ANVALE, que é a Associação dos Municípios. Bom, então, essa proposta ela tem como objetivo determinar as áreas consolidadas, a partir das características de ocupação, a fim de subsidiar um projeto de regularização fundiária ou ambiental em áreas de APP de rio. Então, conforme preconiza aqui o artigo 65 da Lei 12.651. Então, é importante destacar que, nesse artigo, ele estabelece que é possível regularizar lotes, desde que eles não estejam situados em área de risco. Também ele apresenta a necessidade de um estudo técnico, de um diagnóstico, que justifique as melhorias ambientais em relação a essa ocupação informal, e também determina o limite mínimo de 15 metros de faixa de APP. Bom, então, iniciando aqui as etapas desse estudo, a metodologia é contemplada por 5 etapas principais. Não sei se apagando a luz fica melhor para visualizar aqui, mas a primeira etapa seria a determinação da área urbana consolidada. Então, essa área ela está classificada em 2 categorias, a previamente identificada e a mediante análise. Então, que eu vou estar comentando mais adiante. A segunda etapa seria a delimitação das faixas de preservação permanente, conforme a lei federal do Código Florestal. Terceira etapa, estaqueamento nos cursos d'água, em que são traçadas linhas perpendiculares à margem do rio, a fim de obter a linha média calculada, que seria a nova distância do rio a partir do momento que é feita a regularização. Quarta etapa, delimitação das ocupações em relação ao rio. Então, esse processo aqui é feito por fotointerpretação. E, por último, cálculo estatístico, que é realizado para determinar essa linha média calculada. Bom, então, a primeira etapa, que seria a delimitação da área urbana consolidada, eu trago aqui definições da Resolução CONAMA 369 e da Lei Federal 11.977, que é conhecida como a Lei da Minha Casa Minha Vida, que foram definições que
fundamentaram, né, a definição do próprio método. Então, a resolução traz aqui, define, né, como área urbana consolidada que atenda critérios, no mínimo, 3 itens de infraestrutura implantada e uma densidade demográfica superior a 50 habitantes por hectare. Da mesma forma, a lei da Minha Casa Minha Vida também menciona a densidade superior a 50 habitantes por hectare, uma malha viária implantada e, no mínimo, 2 equipamentos de infraestrutura implantados. O Ministério Público de Santa Catarina também criou alguns enunciados, né, que explicam a interpretação do órgão em relação à legislação ambiental. Então, ele traz área urbana consolidada também como a situada em zona urbana, delimitada pelo poder público municipal, com base no diagnóstico socioambiental, malha viária e densidade demográfica considerável. E, principalmente, né, preenchendo os requisitos desse artigo 47, né, da Lei da Minha Casa Minha Vida, com exceção, excluindo esse parâmetro, né, dos 50 habitantes por hectare. Então, a gente pode ver que, nesse enunciado, ele converge, né, com as definições dos instrumentos que foram mencionados anteriormente, e a metodologia ela se baseou, né, nesses critérios. Bom, então, para a delimitação da área urbana consolidada, né, nós utilizamos o perímetro urbano vigente do município, utilizamos os setores censitários do IBGE, fazendo uma seleção dos que possuem a densidade demográfica acima da média urbana e que tenha, no mínimo, 2 equipamentos urbanos implantados. Então, a gente cria um polígono, né, desses setores censitários que contemplem, né, esses critérios. Depois, na sequência, a gente cria um polígono da mancha de ocupação urbana por meio da fotointerpretação. Então, para isso, a gente utiliza a foto aérea da cobertura do Estado de 2013, que, na verdade, foi publicada em 2013, mas o voo, né, ocorreu em 2011 e 2012. Então, para esse método, a gente criou um marco temporal desse ano, 2012. Então, foi como se congelasse a cidade em 2012. Então, todas as ocupações e edificações presentes na imagem aérea, né, estariam inseridas nessa mancha de ocupação urbana, passíveis de serem regularizados. E o que foi construído a partir de 2012, as edificações e estruturas que não estão contempladas nessa foto aérea, devem, né, seguir o que preconiza o Código Florestal. Bom, então, tendo esses 2 polígonos, a gente faz a intersecção deles, né, para poder resultar na área urbana consolidada. Então, aqui eu trago um mapa, né, do município de Massaranduba, com o seu perímetro urbano, né, apresentando a intersecção desses 2 polígonos. Em amarelo, os setores censitários selecionados, e, em rosa, a mancha urbana de ocupação, né, dentro dos limites do perímetro urbano. É importante deixar claro. Então, a intersecção desses 2 polígonos gera a nossa área urbana consolidada, né, que eu chamo de AUC. Então, a gente utiliza bastante essa sigla AUC para poder fazer menção à área urbana consolidada. Então, nós temos aqui, como eu tinha comentado no início, 2 classes, né? Então, ela é dividida na classe previamente identificada, que é a AUC-PI, que seria o polígono vermelho, e corresponde, né, à maior concentração urbana do município. E a AUC mediante análise, a AUC-MA, que é o que está em laranja, que seria uma área mais externa, né, de transição, e contém, né, vazios urbanos, então tem uma característica diferenciada. Importante destacar que, na lei, no caso de Jaraguá do Sul, a AUC-PI, né, então, todo lote e ocupação que está presente nessa classe da AUC, ela é passível de regularização conforme a lei específica, né, aprovada pelo município. Enquanto, mediante análise, quando o requerente entra com o pedido da certidão da AUC, é analisado caso a caso, em função da sua localização, né?
Então, passa por uma comissão municipal, vai para o Conselho Municipal do Meio Ambiente, e eles fazem uma avaliação, e tendo sempre o acompanhamento do Ministério Público do Estado. Aqui também só um recorte do perímetro urbano de Corupá, né? Então, também aqui representando a AUC-PI e a AUC-MA. Então, uma vez que se tem definida, né, a área urbana consolidada do município, a gente passa para a segunda etapa, que é a delimitação das APPs, né, segundo a lei federal. Então, a gente faz a seleção dos trechos de cursos d'água que estão contidos na AUC e seleciona os cursos d'água que possuem margem dupla na base cartográfica. Então, a gente utiliza a base cartográfica do Aerolevantamento do Estado, e os cursos d'água que têm essa margem dupla são caracterizados, normalmente, com larguras superiores a 5 metros. Então, nesses casos, a gente faz a verificação da largura e gera o banco. Simples. Eles são considerados um APP de 15 metros, que é o mínimo, né, a ser regularizado nesse caso. Então, partindo para a terceira etapa, já tendo o buffer da APP, são geradas linhas perpendiculares às margens dos rios, nós chamamos de estacas. Essas estacas, elas têm distância entre uma e outra de 5 metros, e aí elas são alinhadas e cortadas no limite do buffer da APP. Então, elas vão corresponder à distância, né, da margem do rio, referente à faixa de preservação legal. Tendo isso, passamos para a quarta etapa, que é a delimitação das ocupações com relação ao curso d'água. Então, temos as estacas, né, definidas ao longo de toda a margem do rio. Então, os procedimentos são sempre feitos margem a margem. Então, primeiro margem direita, depois margem esquerda, e assim por diante. Então, aqui eu trago os critérios que são adotados, né, para essa delimitação das ocupações. Então, primeiro, aqui nesse primeiro detalhe, né, que está aqui em cima, os casos em que os lotes possuem edificações. No caso de Jaraguá do Sul, alguns lotes apresentam mais de uma edificação, dependendo do setor urbano. Então, se considera a ocupação de menor distância do rio. Então, num lote que tem... É que aqui não dá para visualizar bem, mas esse lote ele possui 3 edificações. Então, se adota, né, a distância em relação à margem do rio da edificação mais próxima à margem. Então, corta, né, todas as estacas presentes no limite desse lote, corta com esse mesmo comprimento, essa mesma extensão. No caso dos lotes que não possuem edificação, se mantém, né, o tamanho da APP legal. Onde há pontes, né, a gente corta as estacas nas cabeceiras das pontes. Então, como não existe uma faixa de proteção, então a gente corta essas estacas, então não considera esse comprimento da APP. E, em último caso, nas áreas em que tem via, né, sistema viário, a gente, no caso, vias à beira-rio, a gente corta as estacas no limite das calçadas. Então, esses são os critérios adotados, né, para determinar a distância, né, das edificações e estruturas em relação à margem do rio. Então, aqui a próxima etapa e última, que é o cálculo estatístico. Então, para cada margem do rio, é gerada uma planilha como essa, né? Então, nós trazemos aqui a identificação de cada estaca. Então, cada estaca ela possui um ID e também a informação correspondente, né, do comprimento dela, que foi redefinido na etapa anterior. Então, nós temos a identificação de cada estaca, mais o comprimento que foi cortado, segundo aqueles critérios. Então, a gente utiliza o cálculo da média móvel, né, a partir do método de Pearson, para definir uma média desses comprimentos das estacas.
Então, para cada estaca, né, no caso, cada estaca, é calculada a média para diferentes intervalos. Então, aqui não tá dando para visualizar bem, porque está muito pequeno, mas assim, o cálculo da média móvel se utiliza bastante assim, em série de dados, né? Então, para uma estaca, é considerado o comprimento das estacas que estão na margem num intervalo de 100 metros, por exemplo. Da mesma forma, essa mesma estaca ela é calculada a média com base nas estacas que estão no intervalo de 200 metros e assim por diante. Então, o cálculo desses intervalos, eles são considerados, são calculados desde 100 metros a 2.000 metros. E, por meio do cálculo estatístico, ele vai me determinar qual é o intervalo mais apropriado. Então, nesse caso, o intervalo de 750 metros. Então, se adota, né, para essa margem específica, as médias móveis calculadas para essas estacas, né, da minha margem, a partir desse intervalo de 750 metros. No caso de outras margens, o método vai me determinar outros intervalos. Então, nem sempre coincide o mesmo, porque depende muito do padrão de ocupação da margem. Então, esse cálculo ele é muito interessante nesse sentido, porque se a margem ela é muito ocupada, muito densa, consolidada, a média resultante vai me demonstrar isso, com comprimentos menores, extensões menores em relação à margem do rio. Se a margem do rio, em análise, ela é preservada, então mantém as faixas de APP ao longo da maior parte dela, esses comprimentos das estacas, essas médias, elas vão ser maiores, mais próximas da APP. Eu vou demonstrar depois, assim, visualmente vai ficar mais fácil compreender. Então, a última etapa do cálculo estatístico é o cálculo da média das médias nos lotes, né? Então, a gente tem um lote que tem um conjunto de estacas, certo? E cada estaca tem a sua média móvel que foi determinada. Então, a gente pega esse conjunto de médias dentro de cada lote e faz uma média. Então, para cada lote, a gente vai obter um valor único, né? Que, nesse caso, é 18,26 metros. Então, o que é isso que eu estou falando, né? Vou tentar espacializar para facilitar um pouco a visualização desses números e desse método. Então, aqui eu tenho um exemplo de um lote, né, que está delimitado em amarelo, um curso d'água cuja a largura, né, aproximada é de 33 metros e uma APP de 50 metros. Então, nesse lote, como vocês podem ver, eu tenho algumas edificações, sendo que as estacas que foram geradas, elas foram cortadas com base na edificação mais próxima do rio. Então, aquela etapa 4, né, que se redefine as estacas, é com base nessa distância. Então, vai para o cálculo estatístico e eu tenho como resultado a minha linha média calculada, que a gente chama de LMC, de 18,26, que corresponde a esse buffer verde. Então, para um lote que, pela APP legal, se deveria, né, ter preservado uma faixa de 50 metros, obrigada, com a LMC, ele pode regularizar essas edificações, né, com uma faixa de 18 metros. Então, a gente pode ver que teve uma redução expressiva aqui, né? Então, o método ele permite fazer essa regularização com essa nova distância, né? Seguindo, claro, normativas e critérios que são especificados em lei municipal. Então, é importante dizer também que, no caso de áreas de interesse ecológico relevante e de áreas de risco, né, não será admitida a aplicação da LMC. Então, assim, se o lote não está contemplado, não integra nenhuma dessas áreas, é possível a regularização, desde que respeite o limite mínimo o limite mínimo de 15 metros para as edificações futuras, porque às vezes o lote está vazio. Então, se os vizinhos construíram, ele também tem o direito de construir,
desde que respeite a LMC. Tá? E também para regularização de edificações já existentes até 2012, que foi, como eu comentei, é o marco temporal que foi estabelecido. Então, aqui, temos aqui o lote, né, que foi mostrado no slide anterior, e os lotes adjacentes, aqui, próximos, ao longo da margem do rio que foi analisada. Então, vejam bem, nós temos esse lote com 18,26, 18,41, 18,57, temos aqui o do lado com 17 metros, 19. Então, essa linha média calculada, ela varia, ela não é a mesma. Então, cada lote vai ter uma média, né, que foi definida com base naqueles intervalos de comprimento de estacas. Aqui eu trouxe uma imagem, também é da Lei de Jaraguá do Sul, que eu acho que fica bem interessante a visualização dessas faixas, né? Então, eu tenho aqui o curso d'água, né? A faixa de 15 metros, que, por lei, não permite a regularização de edificações ali. No caso de Jaraguá do Sul, agora, com as alterações da lei da ALC, permite agora a construção de decks para contemplação da paisagem e tudo mais, seguindo alguns critérios, claro, mas, a princípio, é permitido regularizar apenas mediante TAC. Temos aqui também a LMC, que daí seria essa linha média calculada. Nesse exemplo, ela é de 32 metros, onde a gente vê aqui a presença de uma edificação. Então, aqui, o que é permitido regularizar, não dá para ler bem aqui as especificações, mas esses critérios são os estabelecidos pela Lei de Jaraguá do Sul. E também a faixa de APP de 50 metros, né, prevista pelo Código Florestal. Então, aqui a gente consegue ver bem o exemplo desse lote, né, que, por coincidência, né, manteve aqui a preservação de 15 metros, que é o mínimo. Nesse intervalo da LMC, ele precisa regularizar, caso ele queira, né, mediante medida compensatória, mitigadora. E aqui, tendo aqui essa parte de edificação na APP legal, também, deixa eu ver aqui, permite regularizar. Bom, não dá para ler ali certinho. Mas é mais para ilustrar o que eu vim falando até o momento. Bom, então, diante disso, desse método, qual é o papel da Anvale, né? Ela, sendo uma associação de municípios, ela vem com o papel de assessorar os municípios associados, né, no processo de criação dessa lei da área urbana consolidada. Então, a equipe técnica da Anvale participou, né, da elaboração do método para o município de Jaraguá do Sul, então, que já definiu a ALC, já tem um diagnóstico, e, com base nesses dois estudos, foi possível aprovar a lei municipal. Quanto à situação dos outros municípios, né, Guaramirim, Massaranduba e Xereder já possuem o estudo da ALC e o diagnóstico entregue para a Prefeitura, para o Poder Público Municipal, mas ainda não tem a lei aprovada. Barra Velha e São João do Itaperiú já possuem o estudo da ALC e estão com o diagnóstico em andamento. E o caso de Corupá é um caso especial, porque ele tem problemas na qualidade da base cadastral. Então, isso impediu, até o momento, de iniciarmos o estudo da ALC, né? Mas é algo que está sendo resolvido, então, muito em breve, a gente já vai conseguir retomar o estudo nesse município. Então, para finalizar aqui, já que o meu tempo já está também estourando, trago algumas considerações finais, né, sobre essa proposta metodológica. Possibilidade, né, então, assim, essa metodologia ela prevê a possibilidade de regularizar edificações, né, que não atendem o disposto na lei do Código Florestal. Cada lote dispõe, né, de uma linha média calculada, de uma LMC,
com base na distância das edificações em relação à margem do rio. Então, aqui, como eu mencionei, esse método ele considera o padrão de ocupação de cada margem. Cada margem tem um padrão e isso é levado em conta. Então, margens que têm ocupações mais próximas ao rio vão ter uma linha média calculada menor. E margens que são mais preservadas vão ter linha média calculada mais próxima da faixa de APP. Importante também destacar, né, a possibilidade do pagamento de medida de compensação mitigatória, né, que deve ser destinada exclusivamente, isso é bem importante, e é onde o Ministério Público pega, né, em cima do município, para a manutenção de áreas de preservação ambiental, redução de impactos, né, de eventos extremos em áreas de risco, aquisição de áreas de preservação permanente, criação e manutenção de parques ambientais. Então, essas áreas, né, áreas de preservação, áreas de risco, áreas de interesse ecológico relevante, são áreas que são levantadas no diagnóstico do estudo técnico. Então, por isso, digamos, o estudo é um condicionante, né, para a aprovação da lei municipal. Então, é um condicionante desse método. Então, você precisa ter o levantamento, né, das condições ambientais do município, você precisa ter a determinação, a delimitação da área urbana consolidada, para conseguir, por meio de lei específica, criar os critérios de como pode ser aplicada essa regularização. Bom, termino, então, aqui a minha fala, né? Eu quis trazer um pouco mais da metodologia em si, mas é um assunto que levanta muitas discussões e até mesmo um pouco polêmicas, né? Mas aí fica para uma outra oportunidade a gente discutir caso a caso, né? Cada município tem suas especificidades, e eu fico aqui à disposição, né, com os meus contatos, caso alguém queira tirar alguma dúvida ou maiores esclarecimentos. Tá bom? Muito obrigada.